Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos assiste também, que seja bem-vindo. Que assim o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Vamos nos colocar de pés, vamos realizar uma oração nesse momento. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos assim na sua casa neste dia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos que possas abençoar a cada irmão que chegou, a preço espaço daqueles que ainda virão. Que assim juntos possamos estar rendendo louvores, graças ao teu santo e bendito nome. Abençoa aqueles irmãos que ainda virão, apresse os seus passos, para que possamos estar todos juntos aprendendo mais da tua palavra. Abençoa também a escola bíblica dominical, a mensagem, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o hino, o cântico Espírito Enche-me. De pés nesse momento, vamos abrir nossos cantores para o hino de número 381, Amor Fraternal. 381.
compaixão. Jesus, suave amigo, ensina-nos a amar, e como todos sejamos, também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. se tua igreja toda cantar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedistes em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133, a excelência da união fraternal. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como a orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela leitura que foi realizada. Te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas e que a tua igreja possa cada dia mais buscar, Pai, essa excelência da união, que possamos buscar cada dia mais estar unidos, Pai, num só propósito, num só objetivo, Pai, que é pregar o teu evangelho, estar em comunhão uns com os outros, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nesse momento vamos cantar mais um cântico, Aliança no Senhor. Enquanto estivermos cantando, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor pelo dia que Ele nos deu, pelo
sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nesse momento vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, estudar a palavra de Deus. E a nossa proposta para hoje é dar continuidade à exposição que estamos fazendo em 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6. A nossa leitura hoje serão nesses dois versos. Nesse momento, em reverência, se você puder, você se coloque em pé e abra sua Bíblia para 1 João, capítulo 1, e nós vamos ler dois versos hoje. Primeira João, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pai, nós te louvamos ainda pelas horas que são e em reverência ao teu nome, estamos aqui reunidos para juntos estudarmos a tua palavra e sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. E nós queremos fazer isso, ó Deus, no temor do Senhor, e por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, quer de pensamentos, palavras ou ações que porventura, Senhor, entristeceu o teu coração. E nos concede, Senhor, a liberdade no Espírito de tanto ouvir como também de falar da tua palavra nessa manhã. Abençoa o teu povo congregado, abençoa o teu povo que nesse momento está reunido em outros lugares, de maneira que o teu nome, Senhor, seja glorificado entre nós e se cumpre a tua palavra em que em teu nome, Senhor, serão benditas todas as famílias. E nós somos gratos porque alcançamos a bênção do Senhor em teu Filho Jesus Cristo. Abençoa nesse momento que vamos meditar, de maneira, Senhor Deus, que sejamos aqui ensinados, exortados, ministrados e edificados como igreja. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Na semana passada nós fizemos aqui a exposição do versículo 5, onde João apresentou uma verdade bíblica. A verdade que nós vimos nos versos que nós examinamos, que está em toda a Bíblia, que Deus é luz. E nós vimos que Deus é luz em sua natureza. E nós fizemos aqui uma alusão que ele não é a luz.
Ele é luz quanto à sua natureza, e quando diz que Deus é luz, nos revela e nos mostra que a sua santidade. Nós vimos ali que ele é puro e separado de pecado, incapaz de errar. A sua santidade, ela é absoluta, sem qualquer mácula. Nós vimos também que Deus é luz em sua auto-revelação em toda a Escritura. O fato de o conhecer faz também andarmos na luz. E foi isso que nós vimos na semana passada, irmãos. Pensando sobre isso, que não adianta apenas dizer que nós o conhecemos, que Deus é luz, se nós não andarmos na luz. E Jesus nos ensinou isso sobre o andar na luz, e nós gastamos um bom tempo pensando sobre isso. Meus irmãos, um outro ponto que nós podemos aprender sobre esta verdade de que Deus é luz, que o fato de Deus ser luz, ele também traz a luz. Ele traz a luz. Isso quer dizer que os pecados mais íntimos das pessoas estão patentes aos olhos de Deus. Por isso, talvez você pense que algo que você faça de mais oculto, de mais escondido, pode estar escondido dos olhos dos seus pais, do seu pastor, da sua família, mas não está oculto aos olhos de Deus. Quando Deus é luz, Ele traz a luz. E eu gostaria de ver isso na prática ao examinar Isaías. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías. O capítulo é o 6. É uma passagem muito conhecida. Versos de 1 a 5. Nós vamos ver que como Deus é luz, Ele traz a luz, Ele revela a nossa natureza. E hoje pela manhã, eu estava escolhendo uma camisa para vir para a igreja, né? E o Benjamin ainda estava dormindo, então o quarto estava com as lâmpadas, a lâmpada apagada, eu estava só com a penumbra da luz da janela. E então eu escolhi uma camisa. E aí depois, nesse momento, o Benjamin acorda e quando eu liguei a luz, eu descobri que a minha camisa está suja de tinta. Quando eu estava pintando o quarto lá, e parece-me que respingou, e eu não atentei, e sujou, e ficou guardado esse tempo todo. Mas é exatamente isso, irmãos, que quando você está no escuro, muito sujo, o sujo ele fica oculto, você não percebe, aparentemente está limpo, está guardado no guarda-roupa, mas quando traz a luz, a mancha ela é exposta. Então, à medida que nós conhecemos a Deus que é luz, e nós estamos diante desse Deus que é luz, os nossos pecados, eles começam a ser revelados, mostrados, expostos. Por isso que quanto mais próximo de Deus, mais você conhece o seu pecado. E muitas pessoas preferem andar longe de Deus porque não querem que os seus pecados sejam revelados. E nós vamos ver isso aqui na experiência desse profeta, no capítulo 6 de Isaías, nos versos de 1 a 5, nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Versículo 3:
e clamavam uns para os outros, dizendo, observe bem, luz, 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 santo, 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 Deus em sua natureza. E ele diz, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5, irmãos. Então disse eu quem, irmãos? Aquele que estava diante do Deus que é luz, aquele que estava diante do Deus que é santo. Por isso que esta passagem refuta a ideia daquele que escreveu a seguinte letra: quando eu estou na presença do Senhor, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de fazer outras coisas, não sei. Mas os exemplos bíblicos daqueles que estiveram diante daquele que é santo, 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 luz, luz, luz. Essa luz refletiu o seu ser. E o que foi revelado diante desta luz, o versículo vai dizer, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Por quê, meus irmãos? Por que razão? Porque sou homem de lábios impuros. Vocês perceberam, irmãos, que aquele que está diante do Deus que é santo, aquele que se apresentou diante da luz, ele conseguiu nesse exato momento olhar para o seu ser, igual eu pela manhã, pensando que estava pegando uma camisa extremamente limpa. Eu peguei uma camisa manchada. E esse profeta, diante do Deus que é luz, ele reconheceu o seu ser, ele reconheceu a sua natureza, irmãos. Por isso que quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos ter essa postura. Nós precisamos tomar essa atitude, irmãos, de primeiramente contemplar a santidade de Deus, e automaticamente essa santidade que reflete luz faz com que enxergamos em nós os nossos erros. Faça enxergar em nós os nossos pecados. O problema é que nós estamos vivendo dias, irmãos, em que isso já não tem mais incomodado a muitos. E aquele olhar que deveria ser um olhar interior, aquele olhar frontal para as pessoas que estão ao seu redor. A luz de Deus não faz com que ele enxergue o seu próprio pecado, o seu próprio erro, ele está enxergando o erro do próximo. Deus é luz, irmãos. E pelo fato de ele ser luz, ele traz a luz. Então você observa que Isaías diante da glória de Deus, sentiu-se compelido a confessar os seus pecados, pois a santidade de Deus o havia trazido à plena luz. Isaías viu a luz de Deus. Ele contemplou, ele conheceu a sua natureza, ele confessou o seu pecado, e só depois disso, irmãos, o Senhor o comissionou. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O versículo 9 vai dizer, então disse ele, o Senhor, vai e diz a este povo. Irmãos, o papel do profeta era entregar a palavra de Deus ao povo, entregar a mensagem do povo, a mensagem de Deus ao povo. Mas esse homem aqui, ele estava diante do Deus que é luz,
e ele não poderia entregar essa mensagem, ele não poderia entregar esse recado, antes que ele contemplasse a sua própria natureza, o seu próprio pecado. Muitas vezes estamos dispostos a servir a Deus, mas falta-nos essa avaliação. Estamos aptos? Estamos preparados? Meus irmãos, abra sua Bíblia um pouco mais ainda em João, agora no Evangelho, o capítulo 3. Nós vamos compreender um pouco mais sobre o entendimento de João a respeito deste assunto. No Evangelho de João, no capítulo 3, versos 19 a 20, você percebe aqui que o mesmo entendimento de João ao escrever a carta, ao escrever o Evangelho, o ensinamento é o mesmo. Como Deus traz a luz, Ele conhece e revela o verdadeiro caráter das pessoas e de suas faltas. Vejamos no capítulo 3, versos 19. O julgamento é este, perceba bem, que a luz veio ao mundo. A respeito de quem, irmãos, está falando essa luz? Jesus, a luz revelada. E os homens amaram mais as trevas do que Ou seja, a tendência natural do ser humano é esta, irmãos. É amar mais as trevas, porque a sua natureza está em trevas. Por isso os homens amaram mais as trevas do que a luz. O texto vai dizer, porque as suas obras eram más. O versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, a serem reveladas, expostas. Sabe, meus irmãos, eu queria fazer uma aplicação interessante. É que muitas pessoas têm passado o tempo, e faça uma reflexão sobre isso. Talvez você tenha 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, até 40 anos de crente ou mais. Mas você vai perceber que o seu relacionamento com Deus é estagnado, não evolui, não há progresso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque naturalmente essas pessoas, elas têm medo de se aproximar mais de Deus, de estreitar o seu relacionamento com Deus, para que os seus pecados não sejam arguidos, expostos, transformados, mudados, tratados. Por isso nós precisamos ser desafiados, meus irmãos, a estreitar o nosso relacionamento com Deus, nos aproximando desta luz e pedindo: Senhor, revela em mim os erros, os meus pecados que precisam ser tratados, transformados, confessados, mudados, para que eu tenha, Senhor, contigo um relacionamento verdadeiro. E o grande perigo da nossa geração, irmãos, é viver um relacionamento falso com Deus, achando que você está vivendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque o versículo seguinte do nosso texto que estamos estudando vai falar exatamente isso. Versículo 6. O versículo 6 do nosso estudo aqui de 1 João diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos aonde, meus irmãos? Isso é possível, irmãos? Dizer que você é crente, é possível você ser um cristão,
É possível você ser um membro da Igreja Batista Compensa 2. É possível, irmão, você pegar a sua Bíblia aos domingos. É possível, irmão, você ir para os cultos. É possível você ser um dizimista. É possível você ser um professor de escola dominical. É possível você ser um líder de ministério e andar nas trevas? É possível isso, irmãos? É sim, irmãos. A resposta é sim. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, irmãos, nós incorremos aqui no maior dos perigos, que é mentir e enganar a si mesmo. Mas lembre que esse Deus é luz, os seus pecados podem estar ocultos diante dos olhos dos homens, mas nunca estará oculto aos olhos de Deus. Por isso que você não está mentindo para o seu pastor, você não está mentindo para os seus pés, você está mentindo para você mesmo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, queria ilustrar isso. Há muitos tempos atrás, na Inglaterra, na época dos trens, havia um jovem que trabalhava em uma outra cidade, morava numa cidade, mas o trabalho dele era na outra, então ele precisava ir de trem e voltar de trem. E naquela época, os vagões dos trens, havia o vagão dos fumantes, mas ele era um cristão. E quando ele voltava para casa, ele sempre voltava no vagão dos fumantes. Mas ele era um cristão. Como ele voltava só, ninguém o conhecia, mas como nada está oculto aos olhos de Deus, um dia alguém viu ele no vagão dos fumantes. E aquela pessoa chegou e disse: pastor, o senhor não acredita, o senhor sabe quem eu vi no vagão dos fumantes, pastor? O jovem fulano de tal. Pastor, preocupado com ele, chama ele para conversar. Meu jovem, o que está acontecendo? Eu fui informado que você ia no vagão dos fumantes. Você está fumando, meu jovem? Então ele disse assim: pastor, eu não fumo, mas eu ainda gosto do cheiro da fumaça. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que é a verdade diz aí, irmãos? Mentimos. Sabe que muitas vezes, irmãos, muitos cristãos estão na condição deste jovem. Nós vamos olhar aqui nesse texto que nós vamos estudar futuramente, não sei quando eu vou terminar isso, mas nós encontramos aqui 5 se dissermos, se porém, se dissermos de novo, se confessarmos e se dissermos de novo. Versos 6, 7, 8, 9, 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mentimos, irmãos. E você sabe o que é ter comunhão com Deus? Eu vou dizer para você o que é ter comunhão com Deus. E você faz uma avaliação se a sua comunhão bate com esses escritos. Ter comunhão com Deus significa se identificar estreitamente com o que Ele é e com o que Ele faz. Isto implica num relacionamento íntimo com Ele, irmãos.
Você se identifica com Deus? Deus é luz. Você está na luz? Se você não está na luz, irmãos, eu convido você a hoje, nesse dia em que você está refletindo sobre a verdade bíblica, a dar um passo e sair das trevas e vem para a luz, irmãos. Sai da escuridão. Sai da penumbra, irmãos. Vem para a luz, onde os pecados são revelados. Talvez o progresso, a transformação que você tanto almeja ainda não aconteceu, porque você ainda está em trevas e você precisa dar um passo em direção à luz. E quando você der esse passo, isso será exposto e você vai poder confessar. À medida que nós vamos estudar, você vai ver. O nosso próximo estudo, a partir do versículo 7 ao 10, vai ser sobre qual a postura para com o pecado. Todos nós somos pecadores, mas qual é a nossa postura para com o pecado? Todo pecado, irmão, precisa ser confessado e tratado. Se o pecado não for confessado e tratado, irmãos, não haverá progresso, não haverá transformação, não haverá santidade, não haverá mudança. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo. Nós ainda estamos no versículo 6. Ter comunhão com Deus significa se identificar estreitamente com Ele, com o que Ele é. Você começa a avaliar, meus irmãos, que a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá um entendimento precioso do que é esse Deus, porque esse Deus na prática, Ele por meio do seu Espírito, Ele vai produzir um fruto. E mediante esses frutos, nós vamos perceber se a nossa alimentação está sendo com esses frutos. Mas se você estiver em trevas, naturalmente, o que vai estar sendo apresentado diante da sua vida, diante das suas atitudes, diante daquilo que você gosta, diante daquilo que você consome, diante daquilo que você procura, diante daquilo que você está habituado, serão o oposto do que é o fruto do Espírito. O que é, meus irmãos? As obras da carne. Por isso, ter comunhão com Deus é isso, se identificar com o que Ele é e com o que Ele faz. E andar nas trevas, o que significa, irmãos? Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade a Ele. Nós temos aqui, meus irmãos, duas classes de pecados. Não que haja uma diferenciação entre eles, mas para o fato de ser tratado em nós, você precisa ter consciência e esse entendimento. Porque existem aqueles pecados que você já sabe quais são, mas existem pecados, meus irmãos, que você precisa se aproximar da luz para que eles possam ser revelados. Talvez você esteja cometendo na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. Mas hoje Deus traz um entendimento a todos nós, para que não sejamos mais como ignorantes. Sabe por quê? Porque no final, Deus não terá nenhum de nós por inocente. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Por isso, andar nas trevas significa viver no erro, no pecado. E aí você vai olhar agora, meus irmãos, o texto que Paulo escreve para nos exemplificar o entendimento que João escreveu, Gálatas capítulo 5. Eu vou começar ao contrário, eu vou começar pelos frutos do Espírito. Versículo 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é, vamos comigo, igreja,
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pronto. A pergunta que nós precisamos fazer é: as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas inclinações têm sido resultado da alimentação desses frutos? O nosso tratar com o nosso irmão, com o nosso próximo, está recheado de amor? Aquilo que Deus tem permitido chegar até você tem sido recebido com alegria? A convivência com os seus irmãos, com os seus vizinhos, tem sido repleto de paz? No momento em que você está sendo provado na fé, você tem sido longânimo, paciente? As suas atitudes para com os descrentes têm sido repleto de benignidade? Você tem praticado a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão? Se você tem praticado essas coisas, é porque você está na luz. Amém, meus irmãos? Mas à medida que nós falamos esse amém, irmãos, a nossa consciência aponta que muitas vezes nós estamos distante desta realidade. E é por isso que nós precisamos olhar agora para aqueles que estão em trevas. Os versos 20. Vou ler o 19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne, daqueles que estão em trevas, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas, a lista não para aqui, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni: Deus não terá ninguém por inocente. Que não, irmãos, o que está escrito aí? Não herdarão os que tais coisas praticam. E se você olhar, meus irmãos, no capítulo 15 ainda de Gálatas, o versículo 16, nós vamos ser esclarecidos, irmãos, de que o ensinamento bíblico para o povo de Deus é este: digo, porém, andai na luz, vem para a luz, saia das trevas, saia do escuro, irmãos, saia do escondido. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Da onde, irmãos? Lembrando que esses que satisfazem a concupiscência da carne são exatamente cristãos que diz que estão na luz, que têm comunhão com Deus, mas que andam nas trevas. E o que acontece com eles? Eles estão mentindo e não praticam a verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus nos advertiu com a seguinte palavra: não tem como agradar a dois senhores. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se acostumando, e você precisa orar pedindo força de Deus para que essa verdade não seja realidade na sua vida. As pessoas estão se acostumando que é possível agradar a dois senhores.
Tiago vai ilustrar de uma forma diferente. Ele vai dizer, meus irmãos, que é impossível uma fonte jorrar água doce e amarga. Ou ela jorra doce ou ela jorra amarga. Mas tem pessoas achando que uma fonte pode jorrar as duas coisas. Então não seja, meus irmãos, um cristão que supostamente acha que está em comunhão com Deus, mas que você anda nas trevas, irmãos. E a palavra de advertência para todos nós é esta, para que não vivamos no engano. Irmãos, essa resposta que João dá sobre esse ensino é que o entendimento do gnosticismo da época ensinava que o que se faz com o corpo não atinge o espírito do homem. Eles achavam que o espírito do homem, irmãos, era intocável, inviolável. Então você poderia fazer o que quisesse com o seu corpo na carne, porque o seu relacionamento com Deus era outra coisa. Mas já dizia o poeta das antigas, do que adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. É uma advertência, irmãos. Não adianta, você está mentindo para você mesmo. Não, mas eu sou da igreja, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o seu andar é um andar nas trevas. E o andar nas trevas é fazer a vontade da carne, é andar no erro, na ignorância de Deus, porque não conhece a Deus, porque se você conhecesse a Deus, a história é outra. O versículo 7 vai mostrar essa realidade. Nós vamos ver na outra oportunidade. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele reflete o caráter santo de Deus em seu caminhar diário. O verdadeiro cristão reflete o caráter santo de Deus em seu caminhar. De vez em quando eu sou crente. Não. Quarta e domingo eu sou crente. Segunda, terça, quinta e sexta e sábado eu vivo para o meu próprio prazer. Não, quando eu me lembro que eu sou crente, e eu vou ilustrar com uma experiência de um vizinho nosso, que ele estava no Fundamental 2, e ele cresceu na igreja, a avó dele sempre levava ele para a igreja. E aí nesse dia na escola ia ter o Halloween, e a professora explicou para eles que ia ser legal e tal, então ele se entusiasmou que queria participar do Halloween. E ele chegou em casa empolgado, porque queria que a avó, a mãe produzisse a fantasia dele. Aí a avó dele disse, não, você não vai. Aí já sabe, né? Como é que é a reação do adolescente? Pré-adolescente. E aí ele começou a espernear e tal, e a avó disse, não, você não vai. E ele começou a espernear e chorar, e ficou rebelde, e aí a avó teve que se aborrecer, engrossar a voz, você não vai porque você é crente. Ah, eu pensava que eu não era crente, por isso que eu queria ir. Sabe que muitas vezes o comportamento dos cristãos nos dias de hoje é este. Aceitam, atendem, vão, faz, porque se esquece que são cristãos. Sabe, meus irmãos, o texto ele é muito claro, e o entendimento que o Espírito Santo nos traz é simples. Se
dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade de Deus, ela é absoluta. Não existe meia verdade. Não existe meia verdade. A verdade de Deus, ela continua sendo absoluta, porque ela se autodeclara a palavra de Deus, e está escrito que passará os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Então você está vivendo no engano, você está vivendo no achismo, e o grande mal do nosso século é o achismo. Talvez você está olhando para mim nessa manhã, com os olhos fitos naquilo que eu estou dizendo, e você está assimilando a verdade bíblica, mas o seu coração incrédulo está dizendo, mas eu acho. Deixa e permita-me ser franco com você. Vai você e o seu achismo para o inferno. Porque não tem meio termo, irmãos. Ou é luz, ou é trevas. Porque eu vou levar vocês agora para a última referência, para nós concluirmos. Segunda Coríntios. Capítulo 6. E receba estas palavras como palavra de Deus, não como palavra do pastor Kennedy. A palavra de Deus no capítulo 6 e no versículo 14 diz assim, irmãos: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Você vai perceber que não há meia verdade, não dá para misturar as coisas. Não tem meio termo, ou é luz ou é trevas. E o texto bíblico diz assim: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre os seus acordos. Que você pode ser cristão, mas os seus negócios são cheios de injustiça, cheios de iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou é luz ou é trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão juntando o útil ao agradável. Estão pegando as verdades de Deus, estão amoldando as suas paixões. E a justificativa é esta: eu acho. Não porque para mim, não porque eu penso. Não é isto, irmãos, que é relevante. O que é relevante é a verdade bíblica. E a verdade é esta, irmãos: não há harmonia, não há sociedade, não há comunhão, não há união, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Preste atenção: habitarei e andarei entre eles. Quando nós nos convertemos, quando nós fomos salvos pela graça de Deus e recebemos ali o batismo no Espírito Santo, amém? Naquele momento nós recebemos o Espírito de Deus, Ele passou a habitar em nós somos esse santuário, esse templo. Por isso que Ele habita e anda entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo,
Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. É tempo de sair das trevas, irmãos. É tempo, meus irmãos, de desagradar as pessoas. É tempo, meus irmãos, de nós nos posicionar firmemente à fé que temos professados em Jesus. Não pense que essa fé, ela só é bonita aqui dentro dessas quatro paredes. Não, irmãos, a nossa fé, ela é como uma luz, e essa luz, ela não pode ser colocada debaixo da mesa. Você precisa colocar no lugar mais alto para que possa iluminar a outros. Por isso, se posicione firmemente, porque você é luz, saia das trevas. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis, e serei vosso Pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E mais uma vez, o versículo 1 do capítulo 7, para concluir, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas. São promessas. São promessas que Deus tem para você. Sabe, meus irmãos, existem tantas promessas e tantas bênçãos de Deus para nós, e muitas vezes nós estamos em trevas, e essas bênçãos nunca lhe alcançarão se você estiver em trevas. Talvez você esteja murmurando porque está demorando, porque só acontece com fulano, com você não acontece, só dá certo para o não sei quem, você não consegue, como Isaías, olhar para o teu interior. Senhor, se há trevas em mim, Senhor, revela-me e ajuda-me a confessar diante de Ti, para que a Tua luz resplandeça no meu coração, na minha mente e no meu caminhar. Por isso a palavra de Deus para nós é: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, aqui do espírito minúsculo, tá? Tanto da carne como do espírito. Nós precisamos nos purificar, tanto da carne como a nossa natureza, e como aquilo que nós achamos, do nosso próprio entendimento. E ele vai dizer: aperfeiçoando o que, meus irmãos? A nossa santidade no temor de Deus. Esse aperfeiçoamento só vai acontecer quando dermos um passo das trevas para a luz. Talvez essas trevas estão no seu coração, de pecados que precisam ser confessados, para que eles possam ser perdoados. Nós vamos ver isso como acontece nos próximos estudos. Se confessarmos os nossos pecados, mas nós seremos aperfeiçoados na santidade e no temor de Deus, irmãos, quando saímos das trevas e damos um passo para a luz. Não sei como é o seu andar. Não podemos fazer uma avaliação daquilo que nós apenas vemos aqui em poucas horas aos domingos e os que estão na quarta-feira. Mas como é que é o seu andar? Como é o seu falar? Como é o seu agir? Como são os seus negócios? Como são os seus acordos? Como é o seu trabalho? Reflete luz ou reflete trevas? Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a ter entendimento a respeito da verdade bíblica. Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor pelas horas que são. Mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos revele as trevas dos nossos corações, que possamos confessar diante de Ti, para que a nossa santidade seja aperfeiçoada no temor do Senhor.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.